Irmãos, graça e paz. É uma alegria estar junto com os irmãos. Para mim é uma alegria muito grande estar numa igreja bíblica que prega o Evangelho, porque alguém que vem de onde eu vim sabe o valor que tem uma igreja bíblica com pregações cristocêntricas. E eu falo com tantas pessoas no Brasil e no mundo que manda mensagem para mim chorando porque na sua cidade não há uma igreja bíblica. Irmãs e irmãos que choram querendo estar num culto bíblico. E às vezes isso parece para nós uma rotina, algo comum, mas não é. Isso aqui é graça, é misericórdia de Deus na vida dessa igreja, dessa cidade, desses irmãos. Eu me lembro a primeira vez, eu venho de uma instituição, 30 anos, eu me achava cristão, fazia parte de uma igreja cristã, denominada pelo menos cristã, mas com 30 anos nunca ouvi o evangelho dentro dela. A primeira vez que eu ouvi foi de um irmão reformado na internet e entrei no vídeo para assistir, para tirar sarro, porque estava pregação chocante, Paul Washer. E eu falei, como pode um homem que não é da congregação, que não é da minha igreja, ter uma pregação chocante? Ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o poder de Deus, ele não sente o que eu sinto, como é que ele pode ter uma pregação chocante? Eu quero ver o que tem de tão chocante nessa pregação. E adivinha, irmãos, foi chocante. Aquilo me transformou para sempre. Pela primeira vez eu ouvi o Evangelho. Pela primeira vez eu ouvi falar que Cristo, ele no monte do Getsemane, ele viu o cálice da ira de Deus. Eu não sabia, nunca soube o que tinha naquele cálice. E na exposição o irmão dizia que naquele cálice estava a ira de Deus pelos meus pecados. Eu era um pecador que merecia a ira de Deus. Onde eu estava, eu era um herói, eu era um guerreiro. O inferno inteiro estava atrás de mim, porque eu era um grande soldado. Naquele dia eu descobri que eu era um pecador miserável, que a única coisa que eu merecia de Deus era condenação, juízo, ira. E Jesus bebeu o cálice da ira, que era para cair sobre mim. Aquilo foi chocante, impactante. E Deus colocou um desejo muito grande de pregar o Evangelho para esses irmãos que estão dentro dessa instituição. E eu tenho feito esse trabalho no canal, não é fácil, é muito difícil, muito ataques, mas não é para ser diferente, né, irmão Walter? Louvado seja Deus por isso. Então veio uma igreja bíblica, pregadores preocupados com a fidelidade das Escrituras, com a centralidade de Cristo. Para mim é uma alegria muito grande. Eu estou hoje na Igreja Batista Reformada de Indaiatuba, sendo pastoreado pelo querido irmão William Orlandi e o pastor Kaique. Nós estamos lá, ele me autorizou a estar aqui e mandou saudações e abraço para essa igreja também. Irmãos, essa foi a doutrina que mais me impactou, foi a doutrina da depravação total e o sola escritura. E eu queria trazer a mensagem de hoje, olhando para o texto de Romanos, capítulo 3, onde Paulo vai fazer um resumo dessa doutrina contida em toda a Escritura. Eu queria olhar para esse texto junto com os irmãos nessa manhã. Capítulo 3, versículo do 9 até o 20. Paulo diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto,
com a língua urde engano, veneno de víbora há nos seus lábios. A boca eles a têm cheio de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Até aqui, irmãos. É assim que o apóstolo Paulo começa a apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante a preocupação do apóstolo Paulo trazer esse resumo de toda a Escritura que trata da depravação do homem. Não há nada em nós que não foi tocado pelo pecado. Todas as áreas da nossa vida. E o apóstolo Paulo vai colocar nós no nosso lugar. E é maravilhoso porque é pesado essa doutrina de ouvir ela, mas é assim que Deus faz. Ele nos humilha, verdadeiramente nos humilha. Ao contrário de toda doutrina falsa, ela coloca o homem no lugar que ele nunca deveria estar. Ele exalta o homem, enaltece o homem, para depois humilhá-lo. Cristo faz o oposto disso, né? Ele nos humilha para então nos exaltar com Ele na sua glória. E Paulo começa aqui, Romanos, no versículo 9, que se conclui. Ele está fazendo uma conclusão, porque ele está tratando no capítulo 1 da depravação dos gentios, né? Os irmãos podem olhar no capítulo 1, versículo 18, Paulo mostrando que todos estão debaixo do pecado, e todos aqui, o apóstolo Paulo quer falar dos gentios. O mundo aqui é dividido em dois na mentalidade paulina: gentios, aqueles que não têm o conhecimento da lei de Deus, e judeus, aqueles que receberam a revelação da lei de Deus. Mas a primeira tese do apóstolo Paulo é mostrar que os gentios estão debaixo do pecado. No versículo 18, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela a injustiça. Paulo diz que os homens, naturalmente, com o seu coração inimigo de Deus, um coração tocado pelo pecado, eles suprimem, detêm a verdade de Deus. Apesar dos gentios não terem a revelação da lei de Deus, que mostra a santidade de Deus, a justiça de Deus, eles têm a criação. E Paulo, ele vai nos dizer que, ao olharmos para a criação, fica claro a existência de um Deus criador. É óbvio que há um criador. Ao examinarmos os nossos olhos, vamos meditar nos olhos, na criação, como Deus criou o olho, como Deus criou uma árvore, os micro-organismos até as enormes galáxias. Ao olhar para isso, é inexcusável. É óbvio que há um Criador. Mas existe uma dureza nata no coração humano após a queda. E Paulo diz que eles detêm, eles suprimem, eles afogam a verdade de Deus que é clara, que é óbvia, apesar de ver, apesar de ser inexcusável que há um Criador. É verdade que eles não têm a lei, mas eles têm a criação, eles deveriam adorar a Deus por aquilo que eles estão vendo e chegar na conclusão óbvia de que há um Deus. Mas eles detêm essa verdade pela dureza do seu coração. Interessante que o problema do homem não é falta de conhecimento. Ele está vendo o óbvio.
A informação está clara, há um Deus criador por trás disso aí. Mas o homem não é como um computador que, ao receber informações, ele te dá o resultado correto. No computador, se você lançar em qualquer máquina, se você dar a informação correta, ele vai te dar um resultado correto. Mas o problema do homem não é a falta de conhecimento. Ele pode receber todas as informações corretas, mas há um filtro, que é o coração humano, tocado pelo pecado. E ele vai suprimir essa verdade. Apesar de aprender corretamente, ele vive o oposto daquilo que ele está aprendendo, porque ele suprime, ele afoga. E Paulo vai dizer isso em Efésios 4:17, mostrar qual é de fato o problema do homem. Efésios 4:17, ele vai dizer: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Eles vivem numa ignorância, eles não têm conhecimento, também é verdade. Mas também é verdade que eles ignoram o conhecimento de Deus. Olha que Paulo conclui: por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Não é que falta informação. Ele pode receber as informações corretas, mas há uma dureza de coração na qual os gentios, eles suprimem, eles detêm a verdade de Deus. A ponto, o apóstolo Paulo continua no capítulo 1, deles, ao invés de adorarem o Criador, que é bendito, que é eterno, eles passaram a adorar as coisas criadas. Mas é óbvio que algo criado não pode ser o Criador. Isso é óbvio, qualquer criança chegaria nessa conclusão. Mas há uma dureza no coração. Há uma inimizade latente no coração do homem. O homem naturalmente tem uma mentalidade reprovada e inimiga de Deus. Se vem qualquer informação a respeito de Deus, santa, justa, verdadeira, há no coração humano um filtro que vai reverter essa informação, suprimir a verdade, e chega a ponto de adorar a criatura em lugar do Criador. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 7, ele vai chegar na conclusão: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, na natureza humana, não pode agradar a Deus. E esse não pode, não é que o gentio ele está tentando agradar a Deus e não consegue. Ele não pode porque a inimizade dele com Deus é tão grande que ele não consegue, vamos usar o nosso termo aqui, olhar na face de Deus. Sabe quando pessoas usam essa expressão: aonde aquela pessoa estiver, eu não quero estar, porque eu não consigo ficar perto dela. Esse não consigo é uma impossibilidade física? Não, você pode, ela está ali, é só você sentar do lado. Quando ela diz, eu não posso estar do lado dessa pessoa, eu não consigo olhar na cara dela. Já viu alguém falar assim? Eu não consigo olhar na cara dela. Lógico que ela consegue, é só parar e olhar. Mas essa impossibilidade é porque há uma inimizade tão grande que eu não consigo olhar para o rosto dela. Isso é assustador. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o homem não pode agradar a Deus. E essa impossibilidade não é porque o homem quer Deus, mas eu não consigo, eu estou esforçando. Não, ele odeia Deus. Ele é naturalmente inimigo de Deus. E todas as informações que ele receber de Deus, há um filtro no seu coração que ele responde isso em forma de inimizade. É como nessa polarização no Brasil nós ouvimos, não adianta você falar de um candidato para alguém que vai votar em outro candidato. Ele tem um filtro nele. Você pode falar coisas maravilhosas que esse presidente fez, ele vai deturpar. Você pode falar coisas horríveis do presidente dele, ele vai entender de outra maneira. Não importa. Elevado a potências
inimagináveis. Essa é a situação do homem, do gentio, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Do homem para com Deus. Há uma impossibilidade, porque ele odeia Deus. É natural que quando você vai pregar o evangelho, as doutrinas da graça, qual é a resposta das pessoas? Eu não aceito esse Deus. É óbvio que você não aceita. Você não pode aceitar. E não é por falta de capacidade, não é por falta de inteligência, é porque são inimigos. Mas o que se conclui, apóstolo Paulo também vai, agora no capítulo 2, se ele está falando dos gentios, aqueles que não conhecem a lei de Deus, agora no capítulo 2, ele vai aprontar para os judeus, aqueles que têm a lei de Deus. Os judeus que conheceram a vontade de Deus, que aprovam as coisas excelentes, e o apóstolo Paulo vai olhar para eles: e vocês? Vocês acham que vocês são melhores que os gentios? Não, porque como nós estamos falando, informação correta não muda o homem, há uma inimizade. Eles receberam a lei de Deus, mas eles pecaram contra Deus com a lei de Deus, porque saber a lei de Deus não mudou o coração deles. É como muitas pessoas acham que o problema do mundo é falta de educação. Vamos dar educação e vai resolver o problema do mundo. Não, não é por falta de conhecimento que nós pecamos. Não adianta colocar: vós marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Essa informação não faz você amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Naturalmente não pode fazer. Porque há uma inimizade, não é falta de educação, falta de conhecimento. Jesus no capítulo 23, versículo 1 ao 6, olha a situação que está, o povo que tem a lei de Deus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disseram. Porém, não imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios, alongam as franjas, amam os primeiros lugares nos banquetes, primeiras cadeiras na sinagoga, saudações nas praças e serem chamados pelos homens. Eles conheciam a lei de Deus. Eles tinham conhecimento profundo do Velho Testamento. Eles falavam, mas eles não podiam fazer, porque a mesma situação dos gentios é a mesma situação dos judeus. Por isso o apóstolo Paulo começa no versículo 9, dizendo: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Nós aqui, os judeus, nós que conhecemos a lei, temos qualquer vantagem sobre os gentios que não conhecem a lei? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus que conhecem a lei, como os gregos que não conhecem a lei de Deus, todos estão debaixo do pecado. Há uma dureza no coração humano, e dureza aqui é um adjetivo para uma coisa morta, sem vida. No entanto, esse morto e sem vida para Deus, ele é vivo e ativo para o diabo, para o pecado. O coração morto espiritualmente é diabolicamente vivo. Nós vemos isso em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Olha a nossa situação. Vai dizer: Ele nos deu vida estando vós mortos. Estávamos nós mortos, essa é a situação, morte, em vossos delitos e pecado, mas olha que estranho, nos quais andaste. Morto andando. Não é estranho? Ele está morto para o Senhor, morto para a vida de piedade,
de santidade, mas andando em delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, a igreja, andávamos outrora, segundo as inclinações da carne. Veja, morto para Deus, mas vivo para a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por isso, João nos dá o triste relato no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 19, ele vai dizer: a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio, Jesus veio, mas qual foi a reação das pessoas? Eles ficaram neutros à pessoa de Jesus? Se é morto, morto não reage, não é verdade? Mas é morto para Deus, morto para a luz que veio, mas operante, vivos para as trevas. Eles ficaram neutros quanto à pessoa de Jesus? Não. Eles chamaram Jesus de endemoniado. Você faz esses milagres por Beelzebul, príncipe dos demônios. Nós maltratamos Jesus. Nós açoitamos. Nós cuspimos. Nós colocamos nele uma coroa de espinho. Nós batemos nessa coroa com uma cana para perfurar as suas têmporas. Nós zombamos. Nós o crucificamos, nós assassinamos a luz. Mesmo ele sendo justo, mesmo sendo ele sem pecado, mesmo não havendo qualquer engano na sua boca, mesmo ele curando os enfermos, mesmo ele ressuscitando os mortos, mesmo ele sendo o único digno de toda a nossa adoração, nós não apenas ficamos indiferentes, nós crucificamos o Rei da Glória. Isso é morte. A nossa queda nos deixou mortos, diabolicamente mortos, duros, insensíveis, amantes das trevas. Jesus chega a uma conclusão: olha, vocês têm por pai o diabo, e vocês vivem para satisfazer o desejo do vosso pai, que é o diabo, em João 8,44. Todos estão debaixo do pecado. E Paulo aqui, no texto que nós lemos, ele vai dizer que não existe nada em nós que não esteja debaixo do pecado. No versículo 11, ele diz: a nossa mente, não há ninguém que entenda. Irmãos, isso não é assustador? Não há ninguém que entenda. E esse entender aqui não é que você fala e a pessoa, nossa, não entendi. Não, eles entendem o que você está falando. É por isso que eles rejeitam, porque eles entenderam. Eles entendem cognitivamente. O que eles não entenderam aqui, eles não aceitam essa verdade. Essa verdade da depravação. Todos pecaram. Todos estão debaixo do pecado. São inimigos de Deus. A pessoa entende o que você está falando, mas ela aceita que ela é um pecador. Eu não faço mal para ninguém. Não mato, não fumo, vou na igreja, ajudo os pobres. Eles não aceitam. A mente está debaixo do pecado. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. A vontade está debaixo do pecado. Há uma briga, não é? As pessoas falam, eu faço o que eu quero. É verdade. Você faz o que quer. Todas as pessoas do mundo fazem o que quer. O problema é o que elas querem é o pecado. O que elas não querem é Deus. Paulo está dizendo, não há ninguém que busque a Deus. Nós vimos agora os fariseus. Eles conheciam a lei, mas tudo que eles faziam era para quê? Para ser visto pelos homens. Nós olhando para ele, nós falamos, esse homem é um homem de Deus? Como assim, Paulo? Você quer dizer que esse fariseu, que dedicou a vida
a obra. Não busca Deus? Jesus disse, não busca. Tudo isso que eles fazem é para ser visto pelos homens, porque não há ninguém que busque a Deus. Garganta, língua, boca, pés. Apóstolo Paulo vai dizer, tudo está debaixo do pecado. E obviamente o estilo de vida deles é pecaminoso. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Irmãos, esse é o relato da minha vida, da sua vida, da nossa história. A parte da graça de Cristo, o que você construiu? A parte da graça de Deus e da poderosa mão de Deus te guardando, te guiando, o que você fez? O que você deixou, por onde você passou? Olha a história da humanidade. Olha a história do Brasil. Pelo que ela é marcada. É claro que Deus tem derramado graça sobre a nossa vida, sobre o Brasil, sobre a história da humanidade, a fim de amenizar os efeitos do pecado, a fim de salvar os eleitos, a fim de exaltar o seu Filho, mas a parte disso, qual é o nosso caminho? Qual é a nossa história? É destruição e miséria. Olha os horrores da Idade Média, onde eles acreditavam que a verdade estava na instituição. O que aqueles homens fizeram? Olha as torturas promovidas pelo Tribunal da Santa Inquisição. Mas depois veio o Iluminismo. Encontramos a verdade. A verdade está na razão. Agora vamos solucionar os problemas do mundo. O homem está agora num processo constante de evolução, guiado pela sua razão. Vamos confiar na razão, ela nos trará explicações e soluções. Como dizia Hegel na sua dialética, tese, antítese, síntese, e o homem vai evoluir. Aonde a razão nos levou? Aonde a intelectualidade humana nos levou? Tudo isso acabou nos horrores do Holocausto nazista. Não numa tribo lá na Polinésia de homens bárbaros, na Alemanha, lá na Alemanha, atrás dos arames de Auschwitz, na terra de Hegel, na terra de Schopenhauer, Karl Marx, Engels, Johann Sebastian Bach, Lutero. Aonde a razão humana nos levou? Ela está em inimizade com Deus, ela rejeita Deus, ela rejeita a sua palavra. A razão está debaixo do pecado. Nos levou às duas grandes guerras mundiais jamais vistas na história da humanidade. Destruição e miséria. Mas agora nós aprendemos muito com a história. Era interessante. Depois dessa Covid nós vamos sair melhores. Que bobagem. Nós estamos agora na era pós-moderna. Não existe verdade absoluta. Antigamente estava na instituição, aí veio algum, falou que está na razão. Agora vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa briga. Cada um tem a sua verdade. Cada um, não existe mais absolutos. Vamos relativizar. Tudo é relativo, você tem a sua verdade, legal. O amor vai vencer o ódio. Aonde estamos, irmãos? Aonde estamos? O amor venceu o ódio? Aonde? Nunca se viu tanta polarização, tanto ódio. Esse é o homem. Nós achamos um absurdo a guerra entre a Rússia contra a Ucrânia, e que de fato é um horror. E nós ficamos indignados e perguntamos, mas por que essa guerra? Por quê? Que eles estão guerreando? Mas olha para a casa dessas pessoas que estão indignados com a guerra. Por que o Putin não conversa com o Zelensky, mas a pessoa que está falando isso não conversa com o pai nem com a mãe? Olha os divórcios, traições, contendas. E as pessoas que estão assustadas com isso no mundo
não conversa mais com o pai, está brigada com a mãe, não fala mais com o melhor amigo, separou da esposa, como os Beatles, falava de paz. Imagine um mundo de paz. Acabou o grupo porque eles brigaram e se separaram. Queria trazer paz para o mundo. Nós estamos assustados com o mundo, mas o mundo é um reflexo daquilo que eu sou no meu interior, do que você é no seu interior. O mundo, na verdade, é apenas uma multiplicação daquilo que você é. O que é o mundo? É você multiplicado por 8 bilhões de pessoas. Há guerras no mundo, porque há guerras na sua vida. Há contendas em você, há contendas no mundo. Há inveja, você é invejoso, o mundo está cheio de inveja. O mundo não é algo à parte, é a expressão de quem você é, multiplicado por 8 bilhões de pessoas. Jesus vai dizer em Mateus 15, 19, sabe por que o mundo é uma tragédia? Sabe por que o mundo está nesse caos? Não há paz? Sabe por que o mundo desconhece o caminho da paz? Jesus vai dizer, porque é do coração. É do coração que procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. O mundo não é uma coisa e nós somos outra coisa. Não, olha como o mundo está. Essa é a situação minha, sua. Nós até podemos ignorar isso dizendo, olha, eu não concordo com isso, Fernando. Eu acredito sim que a sociedade ela está melhorando. Né? O tempo nos trouxe grandes avanços, grandes conquistas. Agora nós somos povos civilizados. Nós não somos mais bárbaros. Olha que bonito. Mas o que é civilização, amados? E aqui eu não estou criticando a civilização. É esse processo civilizatório, claro que é a graça de Deus nos guiando. Isso é a manifestação do cuidado de Deus. Mas eu quero mostrar para os irmãos que a necessidade da civilização só revela que de fato somos pecadores, amantes de nós mesmos e sem afeto natural. A civilização é o homem reconhecendo que não há remédio para o egoísmo humano e por isso é necessário colocar um sinaleiro com uma máquina fotográfica na frente, para te pegar, furando o sinal vermelho, caçar a sua carteira e te dar uma multa de R$300. Isso é a civilização. É perceber que o homem é tão amante de si mesmo, e para que nós não matemos uns aos outros, é necessário colocar multas, punições, cadeias, a fim de um respeitar o direito do outro. Não é assustador? Civilização é isso. A fim de lembrar você que você não é o rei do universo. Você está com pressa, mas o outro também está. Então tem um sinaleiro, olha a criança, né? Vermelho, pare, tá bom? Se não parar, se furar, vai ter multa. Isso é civilização. Porque você é tão amante de você, tão egoísta, que se não tivesse sinaleiro, seria uma tragédia o trânsito. Por causa do quê? Por causa do pecado. Toda a civilização é por causa do nosso pecado. A civilização não mostra o quão bom nós somos, ela mostra o quão pervertido, egoísta, malignos nós somos. A civilização é uma organização humana com regras e punições a fim de fazer pecadores ter um mínimo de convivência e não entrarmos em extinção. Nós precisamos de policiais, advogados, juízes, leis, legislativo, executivo, judiciário, um fiscalizando o outro, a fim de se ter uma harmonia entre os poderes, para que não haja uma guerra civil, uma guerra devastadora. E mesmo assim, todo momento tem alguém procurando uma brecha para fazer prevalecer o eu. Mesmo assim, as pessoas estão buscando maneiras de rasgar as leis, as constituições, para que o eu seja favorecido. E é assustador que boa parte das pessoas que fazem isso são as pessoas mais intelectuais, os letrados, os homens de terno, os homens de gravata. Você vê?
O que a educação mudou nessas pessoas? Absolutamente nada. E das maiores rendas do Estado é as multas, porque com tudo isso ainda tem gente furando o sinaleiro, tem gente cometendo crimes, as cadeias estão lotadas, porque nem isso consegue conter a maldade do homem. Não há diferença, irmãos. Todos nós estamos debaixo do pecado e às vezes você pode olhar. Olha, Fernando, eu não sou tão mal assim. Isso são pessoas, reconheço, que tem muitos criminosos aí, tem pessoas muito malignas aí. Mas, irmão, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, que nosso coração, ele é tão maligno, que não existe nenhuma, grave isso, nenhuma semente maligna que o teu coração não possa germinar, fazer crescer e dar frutos. Nada. Pensa no crime mais hediondo imaginável. Há potencialidade no seu coração para ser um desse pecador? Não, Fernando, jamais eu seria um terrorista. Se você não é um terrorista hoje, sabe por quê? Por causa da graça. Não estou falando de graça salvífica, estou falando de graça natural. Se você nascesse num lar onde os pais eram jihadistas, lá no Afeganistão, você fosse treinado para matar americano, será que essa semente poderia germinar no seu coração? Com certeza sim. Por que você teve um pai? Por que você não foi violentado na infância? Por que seu pai não foi um traficante de drogas? Por que você não viu a sua mãe ser assassinada numa guerra? Graça, cuidado de Deus. Mas se Deus remove, você pode ser qualquer coisa. Não há maneira de você bater no peito, eu nunca faria isso. Faria, se não fosse o cuidado de Deus. Há potencialidade em nós para sermos um monstro, e a sociedade adora esse nome, né? Aquela pessoa é um monstro. Na verdade, não existe monstro. Geralmente, quando fala, um monstro fez aquilo, são pessoas que estão fazendo. Ela não gosta de falar, gostamos de dar o nome de monstro, porque parece que é outra coisa. Hitler foi um monstro. Não, ele foi um ser humano, normal, gostava de cavalo, se apaixonou por uma mulher. Um homem como eu e você. Não há nenhuma diferença entre eu e você. Se você não é a graça de Deus que te cuidou. E a graça de Deus faz isso para que o mundo não exploda em uma semana. Que não se acabe o mundo. Porque Deus tem um objetivo, um alvo final, e Ele tem que segurar esse monte de monstros aqui. E Ele vai cercando com graça, com cuidado, até a morte. Nós achamos um horror a morte. É o cuidado de Deus. Imagina Hitler vivo até hoje. Mao Tse Tung, Stalin, a morte. Chega. Tá bom. Graças a Deus morreu. É a morte, é o cuidado de Deus para nós não destruirmos, mas essa é a natureza humana. Nós ficamos intrigados. Olha, como pode isso? Essas pessoas são monstros, verdadeiros monstros. Não. O apóstolo Paulo vai dizer, tudo isso é porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, nós não damos a mínima para Deus. Quando nós falamos aqui, nós, é o homem sem a graça salvadora de Deus. Ele não tem temor de Deus, nenhum. Teme aos homens, respeita homens, mas não há nenhum sinal de temor de Deus. Eu vejo diariamente pessoas ficarem em seitas, ouvindo pregações que roubam a glória de Deus, que mentem a respeito de Deus. Pessoas que sabem a glória que é devido a Deus, que receberam o conhecimento do Evangelho. Mas eles continuam em seita, ouvindo pregações que roubam a glória de Deus. Permanece lá. E quando você vai conversar com elas, por quê? Você sabe que isso é um absurdo. Por quê? Eu tenho meu pai. Eu tenho minha mãe. Se eu sair, eu tenho medo deles morrerem. Vou perder os meus amigos. Vou perder o prestígio de homens. Sabe por quê? Porque não há temor de Deus.
Para eles não importa. A glória de Deus está sendo roubada, mas e a minha mãe? Mas e os meus amigos? Mas e o meu status? Não há temor de Deus. As pessoas ficam intrigadas, como pode Deus lançar pecadores no inferno? Mas você não vê ninguém espantado com Deus moendo o seu filho na cruz. Lógico, tem que morrer mesmo. Eu acho que salvar pecadores, para salvar nós tinha que morrer mesmo. É necessário. Deus vai lançar pessoas no inferno. Mas como pode isso? Porque eles têm um homem em autoestima, um homem morrer, um homem, como Deus pode fazer isso? Como pode Deus lançar pessoas no inferno? Mas quando você fala de Cristo morrendo na cruz e Deus moendo ele na cruz, as pessoas não ficam tão espantadas assim. Por quê? Porque uma vida humana vale muito mais do que a vida santa, perfeita, justa do Filho de Deus. Não há espanto na cruz. Há espanto. Mas será que Judas foi para o inferno? Meu Deus. Elas estão horrorizadas com Judas no inferno. Mas Cristo morreu por causa dos nossos pecados. É verdade, Como é especial, nós valemos tanto para Deus. Como pode Deus matar as pessoas no dilúvio? Mas a cruz, olha com neutralidade. Nós ficamos horrorizados com o homicídio, matou pessoas, a vida humana. Mas quando fala que alguém fornicou, fornicação não fere homem. É um casal que queria. Mas fere a honra de Deus. Quem está preocupado com a honra de Deus? O pecado da fornicação, do homossexualismo, isso fere a Deus. Qual o problema? Quem é Deus? O que tem? É amor, uma expressão de amor. Uma pessoa entrou no colégio e matou professores e crianças. Aonde Deus estava? Que horror! Que pecado horrível, né, Fernando? O homicídio. Por que você está tão horrorizado? É horrível o homicídio? É horrível. Mas por que você não vê com o mesmo peso a fornicação, o adultério? Porque o adultério, a fornicação, a avareza é contra Deus. Mas quem se importa com Deus? Paulo vai dizer, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem, para eles, são grandes. Deus é pequeno. Olha nas bancas dos jornais, vê se há algum artigo perguntando como glorificamos a Deus no casamento. Como nós criamos filhos para a glória de Deus. Já viu isso em alguma banca, em alguma revista? Alguém preocupado com isso? Mas quando o marido assassina a mulher, que coisa horrível. Aonde Deus estava? Aonde Deus estava quando esse homem pegou uma arma, começou a espancar a mulher e matou a mulher? Aonde Deus estava? Mas vocês nunca se preocuparam com um casamento que glorifica a Deus? Vocês nunca perguntaram o que Deus acha do casamento? E agora a culpa é de Deus. Aonde Deus está? Como pode isso acontecer? Vocês nunca se preocuparam em como criar um filho nos caminhos de Deus e agora está preocupado que um jovem pegou uma arma e saiu matando pessoas na escola? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo vai dizer, não há ninguém que entenda. E por isso ele vai concluir que tudo o que eles falam é morte. A garganta deles é um sepulcro aberto. Irmãos, isso é assustador? Porque geralmente as pessoas não entendem esse texto e dizem, olha, eu não falo besteira, Fernando, graças a Deus, palavrão assim não tem na minha boca. Minha boca não é um sepulcro aberto. O apóstolo Paulo vai dizer, todos pecaram. E sim, não há ninguém que entenda. E por isso, a sua boca é um sepulcro aberto. Sabe por quê? Porque se você não entende, se você não tem temor de Deus, todo conselho que você dá, né? Às vezes vê as pessoas com um coração sincero, mas que não teme a Deus, que não conhece a Deus, que não foi salva, e ela vai te dar um conselho, não, meu filho, faz assim, e quando você escuta o conselho dela, é assustador, é um caminho que vai te levar para a morte. Você vê pregadores de terno, escrito em nome do Senhor Jesus, parece, nossa, esse homem é de Deus. Quando ele abre a boca para falar, cheio de virtude, cheio de Deus, quando ele abre a boca para falar, você fala, meu Deus, é um caminho de morte o que ele está falando. Na boca deles, a destruição, miséria, porque eles não te levam para o Evangelho.
Eles não te levam para a cruz de Cristo. Eles não te levam para a reconciliação com Deus através da fé em Jesus. Tudo que eles falam pode ser coisas amáveis, coisas bonitas. Vamos ser melhores, vamos ser pessoas melhores, vamos dar as mãos, vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Olha que coisa linda. Apóstolo Paulo fala, isso é um sepulcro aberto. Isso vai te levar para a morte. Fora de Cristo, não há paz. É mentira o que ele está dizendo. E por que ele está dizendo isso? Porque ele não entende. Ele é inimigo de Deus. Toda a conclusão que ele chega é falsa, é mentirosa. Nós olhamos os grandes filósofos tentando resolver o problema do mundo. Qual foi a conclusão que eles tiveram? Destruição e miséria. Porque eles sequer entenderam que o problema do mundo não é a propriedade privada, não é os desejos suprimidos. O problema do mundo é o pecado. Mas eles não aceitam que o problema do mundo sou eu, é você, é o teu pecado. Porque se você admitir isso, a única solução é Cristo. Aí eles escrevem textos, livros, partindo do princípio que o problema do mundo não é o pecado. Quem segue eles vai chegar aonde? Destruição e miséria. Quando Deus olha para o mundo, o que de fato ele vê? Gênesis 6:5 vai responder. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É isso que Deus vê quando ele olha para a terra. Vê o homem, o pecado se multiplicando na terra e o coração continuadamente mal. Todo desejo. Deus não está nem falando de obras aqui. Todo desígnio. Porque obras, querido, obras é o pico, é a ponta do iceberg. Nós só vemos as obras. Deus, ele vê os desígnios do coração. Tem muita coisa que os homens não fazem por medo da lei, por medo do presídio, por medo de cadeia, por medo de perder o prestígio. Deus é o público de todo o desígnio do coração humano. Essa sujeira que nós vemos no mundo é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira podridão está dentro do nosso coração. E Deus vê todo o desígnio do coração. E o que ele vê? Pecado. Continuadamente pecado. Ainda que seja coisas boas, Deus viu a intenção e falou, continuadamente maligno. Todo o desígnio do coração humano. Mas, e lá? Mas no fundo do coração, será que não existe nenhuma bondade? Pessoas falam, mas no fundo, ela é uma pessoa boa. Não, é do fundo que nasce toda a miséria humana. Quanto mais se aprofundar no coração humano, mais sujeira você vai ver. É do fundo do coração que procede toda essa sujeira visível que está aí. E pasme, o que você vê aí é só aquilo que saiu para fora. Tem muita coisa que vai morrer com o homem lá. E Deus é o público de tudo isso. Quando? Mas quando nós nos tornamos pecadores? Davi vai dizer no Salmo 58, versículo 3, alienam-se aos ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram falando mentiras. Nós não tornamos pecadores. Nós nascemos pecadores, por isso que Jesus vai dizer o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E as nossas coisas boas que nós fazemos, né? Será que o homem natural, com as suas boas obras, ele pode agradar a Deus? Isaías 64:6 vai dizer, mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Paulo, em Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Paulo conclui no trecho que nós lemos, tudo isso é para que toda boca esteja calada diante de Deus. Essa é a finalidade da doutrina da depravação, para que todos diante de Deus calem-se. É óbvio que o homem natural, ele rejeita essa doutrina, como rejeita todas as demais escrituras. Mas nós, os que cremos e que fomos salvos por Jesus Cristo,
que fomos recriados em Deus, uma nova criatura, essa doutrina para nós ela é muito preciosa. Primeira coisa que o Espírito Santo quer revelar para nós, a nos mostrar a profundeza do nosso coração, é apontar para Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo, tudo que ele faz, tem um propósito. E o propósito dele é revelar Jesus. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24, nós vamos ver isso. Graças a Deus que na Bíblia tem o mas que muda tudo. No versículo 21 desse capítulo que nós estamos vendo, Paulo começa assim, mas, até um ar novo, mas, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 4 a 9, tem esse outro mas. Depois de Paulo falar que nós éramos mortos em ofensas e delitos, ele começa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É óbvio, isso não pode vir de nós. É exatamente o que nós estamos olhando para depravação total. Não pode vir de nós, porque nós não entendemos, nós não queremos, nós não desejamos, nós não buscamos. Tudo em nós está debaixo do pecado. Mas eu quero que os irmãos olhem para isso. Ver a beleza de Cristo, ver a tua total incapacidade, faz com que você veja a glória de Cristo. Reconhecer a tua miséria. Como eu falei no começo, Deus nos humilha, mas essa humilhação é para verdadeiramente nos exaltar, nos fazer assentar juntamente com Cristo. Na verdade, Deus quer nos humilhar aqui para nos tornar homens felizes, homens bem-aventurados, como disse Mateus, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Pobre aqui é um miserável mesmo. Somos miseráveis. Essa é a grande verdade. O problema é que as pessoas não se reconhecem miseráveis. Mas diante de Deus, nós somos pobres, miseráveis. Extrema pobreza. Deus sabe disso. O problema é que o homem sem o Espírito Santo, ele olha para o espelho e vê um príncipe. Ele vê alguém bem adornado, cheiroso, bonito. Como a igreja de Laodiceia. Os irmãos lembram da igreja de Laodiceia? Ela dizia, eu sou rica, de nada tenho falta. Deus disse, você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Por que ela ficou miserável, mas se achando rica? Porque ela perdeu o evangelho de vista, perdeu Cristo. E quando nós paramos de olhar para Cristo, eu só posso ser aceito pelo Pai por causa de Cristo, eu sou um pecador miserável. Se você perdeu o evangelho de vista, você se tornou miserável. E o conselho de Deus para aquela igreja era, aconselho a você que compre de mim ouro refinado para que te enriqueça. Mas como um miserável vai comprar ouro? É estranho isso, né?
Esse conselho de Deus é para mostrar, você é miserável, você não pode comprar, você precisa de Cristo, você precisa de um Salvador. Se ela percebesse que ela tinha que comprar ouro, ela perceberia que ela é miserável. E a única solução era voltar para o Evangelho. Somente Cristo pode comprar a nossa salvação. Que vista de roupas brancas, que é a justiça de Cristo, que cobre a nossa nudez e que vem mediante a fé. Primeira aplicação para tudo isso que nós vimos é, meu irmão, tire os olhos do teu desempenho espiritual. À medida que você cresce em obediência, à medida que você cresce em santidade, automaticamente você reconhece que você é um pobre, miserável, pecador. Como disse o apóstolo Paulo nas últimas cartas deles, Deus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está crescendo em santidade, mas o crescimento em santidade é um reconhecimento em miséria, como você é pecador. Não pense que a depravação total é para os homens lá fora, é para nós reconhecer como eu sou um pecador miserável. Todos os homens que viram a Deus, automaticamente viram a sua miséria. Isaías no capítulo 6, ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram a Deus. E eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele viu a glória de Deus, ele viu o tamanho da sua pecaminosidade. Nós temos essa tendência legalista de olhar para o nosso desempenho e nos gloriarmos de alguma coisa. Isso não é santidade, isso não é evangelho. Quanto mais você crescer em santidade, em piedade, mais você vai ver essa depravação nos teus membros. Tire os olhos do teu desempenho, olhe para a cruz. Se não fosse Cristo crucificado, meu irmão, você poderia ser agora um homem bomba, um novo Hitler, ou qualquer coisa de que a sociedade chama de monstro. Pedro, quando viu o Senhor ressurreto, ele falou, retira-te de mim, eu sou um pecador. Jó, até hoje eu ouvi falar do Senhor, mas depois que os meus olhos te viram, eu me abomino no pó e na cinza, põe a mão na minha boca, o que eu disse eu não repito. Isso é o evangelho do reino, é crescer em santidade, é ver Cristo exaltado, mas ao mesmo tempo, você tirar os olhos do teu desempenho e falar, Senhor, eu sou um miserável, olhe para a cruz, você é um pecador falido, mas Deus, é por causa dele. Cuidado com louvores e elogios, não se alimente disso, que a nossa única glória seja Cristo e este crucificado. Era o apóstolo Paulo, um homem de Deus. Ele vai dizer, eu não tenho nenhuma coisa para me gloriar, a não ser Cristo e este crucificado. E se você realmente crê nessa depravação, e como você é um mendigo, por isso que Jesus vai dizer, bem-aventurados os pobres, os miseráveis. Jesus está nos chamando aqui, irmãos, a um combate pela pobreza. Já viu gente lutar para ficar rico? Jesus te chama para lutar, para ficar pobre. Não que você não é pobre, mas reconhecer que você é pobre. Porque para Deus você é um pobre, miserável, falido. É como Jesus dizendo, eu não vim para os sãos, mas existe algum são aqui? Não existe, mas é que tem pessoas que não reconhecem que ela é doente. Você é pobre, mas lute para enxergar o tamanho da tua pobreza e da tua miséria. E um dos sinais disso é, tenha uma vida de oração. Sabe por que você ora pouco? Porque você acha que você é capaz, que você não é tão ruim assim, que você consegue vencer o pecado, o mundo, o diabo, sem Deus. A vida de oração é a vida que Deus quer. Deus quer mendigos, que suplica, que pede, que clama. Se você não ora, é porque você não reconheceu a sua bancarrota. E Deus quer que você reconheça, bem-aventurados os pobres,
E é bonito porque deles é o reino dos céus. Isso te fará um homem feliz. Por isso que esse sermão de Jesus é bem-aventurado, mais do que feliz. Essa é a lógica de Deus. Felizes os que reconhecem miseráveis. Felizes os que choram por causa das suas misérias. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro não é um choro de alegria, é um choro de tristeza. Por isso que precisa ser consolado e serão consolados. Mas que choro é esse? Olhar para dentro de você, olhar para a beleza de Cristo, para a santidade de Cristo. Mas quando você olha para você, eu vejo pecados. Isso te leva a choro, mas nós seremos consolados. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, que maravilha ouvir a Tua palavra e saber que o Senhor não esconde de nós a verdade e revela de fato quem nós somos. E Teu Espírito Santo faz isso em nós, Pai, para que nós possamos ter o olho direcionado para uma coisa só, não para o nosso desempenho espiritual, não para aquilo que conquistamos, fizemos, mas para Cristo. É por causa de Cristo crucificado que nós podemos ser aceitos por Ti. É por causa do Teu Filho moído pelos nossos pecados, Pai, que o Senhor não se envergonha agora de chamar esses monstros de filhos, porque o Senhor não nos abandonará, nós, na nossa monstruosidade de caráter, de pensamento, mas vai nos transformar à imagem do Teu Filho, em humildade, em mansidão e santidade. Faz isso comigo, faz isso na vida dos nossos irmãos que nos ouvem. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.